Shalom, queridos, a paz do nosso Deus. Dessa vez eu gostaria de falar para vocês que eu não estarei fazendo hoje uma exposição baseada na Bíblia, mas estarei falando do Ano Novo dos Judeus, Rosh Hashanah. Queridos, eu queria fazer esse comparativo exatamente porque nós estamos chegando no momento em que iremos nos despedir de um ano e iremos recepcionar um outro. Mas o que me veio à memória é que, estudando um pouco também da cultura dos judeus, achei interessante passar isso para vocês, até porque nos leva também a entender um pouco, não somente da cultura, mas também de entender como essas pessoas, os judeus, eles encaram esse ano que está chegando. Então, Rosh Hashanah, ele é muito importante para os judeus, tanto a festa de Yom Kippur como a festa de Rosh Hashanah. Então, essas duas grandes festas, elas são especiais. E você vai entender um pouco melhor por que eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que passar para todos aqueles que gostam de exposição bíblicas, de exposições da palavra, que nós também temos que conhecer um pouco dos costumes judeus, até porque a gente está inserido em muita coisa que está acontecendo lá, como até mesmo eu já falei sobre a Páscoa, né? Vocês já devem ter visto, se não viram aí. E hoje eu vou falar de Rosh Hashanah exatamente porque dá uma perspectiva diferente para todos nós que esperamos um novo ano e até mesmo como encaramos essa troca de ano. Para eu começar a expressar sobre, eu gostaria de falar com você, exatamente você que vem acompanhando alguns vídeos do canal ou até mesmo esse é o seu primeiro vídeo. Eu gostaria de convidar você a fazer parte dessa comunidade semeadores. Esse canal, ele semeia a palavra de Deus. E se você se acha uma pessoa que gosta de semear a palavra, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e possa também estar falando que esse canal que você encontrou fala da palavra de Deus. Dito isso, queridos, sem delongas, vamos falar um pouco sobre esse momento dos judeus na espera do ano novo, onde é o Rosh Hashanah, uma festa maravilhosa, totalmente diferente do que pensamos e que ela começa com uma reflexão muito séria a respeito do Gênesis. Lá quando ela vem falar sobre o seu primeiro termo, que é o Bereshit, que quer dizer no início, no começo. Queridos, é maravilhoso você imergir sobre essas partes que fundamentam as festas dos judeus. Então, quando nós olhamos essa festa, a primeira coisa que nós temos que pensar as minhas primeiras considerações sobre essa festa é falar sobre o nome. Porque o nome Rosh Hashanah, ele vem com o prefixo Rosh, que quer dizer cabeça, e Hashanah, ele tem o HA, que quer dizer do, Shanan, ano. Então, cabeça do ano. É como se a gente estivesse falando agora daquilo que vai realmente iniciar o outro ano. Mas o mais interessante, queridos, é que para nós, o nosso ano novo, ele termina ali, ele começa no dia 1º de janeiro e o ano antigo termina no dia 31 de dezembro. E para os judeus, esse mês é sempre em setembro e dependendo do ano, chega a outubro. Esse ano que nós estamos agora, o ano corrente, a festa de Rosh Hashanah aconteceu no dia 25/9 até o dia 27/9. São 2 dias de festividade e 2 dias de uma tremenda introspecção, de uma reflexão muito séria que eles fazem nesse momento, onde eles começam a pensar sobre a criação. Eles festejam, queridos, na verdade, a criação de todas as coisas, inclusive a criação do homem e da mulher. Bem diferente quando nós olhamos aqui para as festas que são feitas aqui e nós pensamos em
de repente um espumante, muitas pessoas pensam em estourar uma champanhe, ou então está usando uma roupa nova, ou tem pessoas que são meio místicas, né? Que gostam de usar a cor da roupa como se fosse um chamarisco para riqueza, ou então alguma coisa assim. Mas a grande verdade é que os judeus, eles chegam com bastante significado a respeito dessa espera do Ano Novo. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Começa agora o seu canal que fala da Palavra de Deus. Canal Frutificai, começando agora. Bom, queridos, como eu já disse aqui, essa festa, ela é uma festa familiar. Ela é uma festa que tem o pensamento totalmente na criação do mundo, das coisas e principalmente a criação do homem e da mulher. E ela tem vários momentos. É feito ali um jantar, né? E esse jantar é familiar. E tudo começa com a chamada bênção do vinho. Geralmente, as ocasiões, o elemento mais importante para os judeus é o pão. Em ocasiões diferentes, o pão ele é o elemento principal. Mas nesse aí, como a gente pode ver, tanto no Shabat como no Rosh Hashanah, o início é com o vinho, queridos. E eu acho interessante que eles cobrem os pães, que são dois. Eles cobrem os pães que estão à mesa. E aí a gente poderia pensar, mas naturalmente é porque eles não querem que um inseto venha pousar. Mas não, até o cobrir o pão tem o sentido de não envergonhar aquele elemento tão importante para eles. Porque o pão é de suma importância, muito importante. E se eu pudesse falar aqui, falaria, mas sairia um pouco daquilo que eu estou propondo falar para vocês hoje. Então, a princípio eles vão lá e cobrem o pão para que ele não sinta vergonha. E, queridos, o vinho ele é colocado em um cálice especial. Ele é chamado de Kiddush. E ele tem um formato meio que parecido com uma maçã. E nós vamos ver que esse próximo elemento que eu vou falar, que é justamente a maçã, e o mel, ele vai ter um significado muito interessante. Porque esse segundo elemento, a maçã, ela dá o seu fruto antes das folhas. E na maioria das outras árvores frutíferas, primeiro vem as folhas, para depois vem o fruto. E qual é a parte para se entender por que eles estão usando a maçã? Exatamente porque há um significado para eles. O significado é que o povo de Israel, quando Deus apresentou a Torá, eles o aceitaram antes mesmo de conhecerem o teor. É como se eles estivessem assinando um contrato onde eles não tivessem nem lido, não tivessem nem tido conhecimento. Deus apresentou aqui a Torá e eles o aceitaram de pronto. Nós o aceitamos. Então isso é como se fosse uma dádiva, é como se fosse um mérito, vamos dizer assim. Então, eles pegam a maçã e eles pegam um segundo elemento que é o mel. Ainda que o mel ele venha da abelha e a abelha seja um inseto que não é comível, não é um alimento kasher, no entanto, eles pegam também e mergulham aquela maçã no mel. Queridos, qual é o significado disso? O significado é para que eles venham a comer e fazer um pedido a Deus para que o ano seja bom e doce. É muito maravilhoso, queridos, muito maravilhoso ver que cada elemento que é posto à mesa e que eles passam por ela tem um significado, tem um propósito. E eles estão pedindo para que o ano seja bom e doce. Um terceiro elemento que também faz parte da mesa de Rosh Hashanah também é a romã. Queridos, a romã, segundo estudos, ela possui 613 sementes.
É claro que eu não parei para analisar essa parte, mas estou acreditando no que eles estão dizendo na quantidade de sementes. E o mitzvot, que é a parte das boas ações, e os mandamentos da Torá, elas possuem exatamente essa numeração. E isso daí, quando eles começam a comer as sementes, ele tem o sentido de que o ano seja farto de boas ações e de mandamentos, assim como a Romã e assim como o mitzvot. Queridos, é maravilhoso nós vermos que tudo, uma coisa está interligada, e todas elas para que seja algo positivo, algo melhor, sempre com o intuito de que o ano seja melhor do que o anterior. Queridos, agora falando sobre os pães que exatamente foi o elemento que no início ele teve que ser coberto. Os pães são ralot. Queridos, a bênção do pão, ela ocorre exatamente com dois, eu já falei isso, né? São dois pães com formato redondo que simboliza o ciclo da vida. Ele vem para poder agradecer tudo que se passou, mas além do agradecimento, pedir para que o próximo ano seja melhor. Então a bênção do pão, ela está exatamente nisso. Mas tem também um outro elemento que eu achei muito curioso quando eu pude estudar e olhar um pouco mais, que foi a cabeça de peixe. Bom, querido, e como eu disse mais uma vez, esse alimento tem que ser kashen. Então, pode ser um salmão, pode ser um outro peixe, e eles pegam só a cabeça. Não tem o corpo, não tem a parte do corpo, nem a cauda, é só a cabeça, só a parte da cabeça. Eles vão ali, assam aquele peixe, colocam ali, e a partir do momento ali, quando eles fazem as suas preces, aquele simbolismo da cabeça quer dizer que naquele ano ele quer ter a sua personalidade própria, independente do que aconteça, ele vai ser o cabeça e não a cauda. Ele vai ser aquela pessoa que terá as suas decisões e não será influenciado por decisões alheias. Então, queridos, é algo maravilhoso de se ver. Mas existem também costumes que estão dentro de Rosh Hashanah que eu queria falar. E o primeiro, Tashelir. Ele é exatamente um costume onde as pessoas vão para perto de lagos, de rios ou até de águas que sejam correntes. E elas chegam perto desses rios, levam pão e eles pegam pedaços de pães e vão jogando na água e vão ali fazendo as suas preces. E eles estão ali desprezando o pecado. E eles vão desprezando as suas transgressões. E eles vão ali jogando aqueles pedaços, aquelas migalhas de pães. E a partir daquele momento que aquelas migalhas vão indo, é como se elas fossem levando também os pecados rejeitados, os pecados que eles não querem mais. Aqueles dos quais naquele ano de repente pode ter acontecido, mas que eles não querem que perpetuem mais. E temos também o momento do shofar. Queridos, o shofar é a parte mais interessante, por isso que é a parte final, vamos dizer assim, parte final não, mas é uma da parte onde nós estamos entrando no fechamento, onde eu vou falar sobre um instrumento feito do chifre do carneiro, onde não tem nenhum revestimento, não tem ouro, não tem nenhum revestimento de metal, é simplesmente ali, ele é um instrumento que não é, vamos dizer assim, não tem nenhuma intervenção humana. Ele é totalmente natural. Entendeu, queridos? E ele tem um significado também muito forte no Rosh Hashanah. E quando ele está sendo tocado, ele tem duas formas de serem tocados. A primeira forma seria uma forma mais direta, que eu vou dar aqui, vou tentar colocar aqui o som de uma forma direta, e essa forma seria o toque de que está tudo caminhando bem. E ele está fazendo esse toque exatamente desejando que tudo continue bem, assim como está no presente, que tudo continue bem. Mas existe também o toque do shofar, que é um toque mais intercalado, um toque mais picado,
onde tem intervalos. E esse toque, ele é um toque onde tudo não está indo tão bem como deveria. Tudo não está caminhando como é o melhor, mas Deus está presente. E é claro que mesmo esse toque, ele faz com que também a pessoa venha refletir durante aquele ano. Venha refletir tudo que foi feito, tudo que foi realizado. Queridos, e eu fico impressionado exatamente por falar de Rosh Hashanah, exatamente por ser um momento onde os judeus irão refletir profundamente, meditar de forma única sobre tudo o que aconteceu naquele ano. E eu acho que se o nosso ano, o nosso esperar do novo ano também fosse de muita introspecção e também de desejar de que todo o nosso pecado, nossa transgressão pudesse ser jogada para longe, inclusive para todos aqueles dos quais algo foi feito, alguma ofensa, alguma palavra, e nós pudéssemos consertar, eu acho que seria um ano excepcional. Não sei quanto a vocês, mas eu fico totalmente alegre de ver um costume tão lindo, que tem um significado tão forte, e de ver que um ano pode realmente não ser melhor em suas circunstâncias, mas pode ser melhor em relação a nós. Nós podemos progredir cada vez mais fazendo sempre esse pensamento. E eu fico me lembrando de que exatamente quando nós celebramos que nós temos a memória que Cristo morreu por nós, é exatamente aquilo que está escrito em 1 Coríntios, que se pôs o homem a si mesmo. É exatamente o momento de examinar-se. É exatamente o momento onde você se alimenta de elementos específicos que simbolizam coisas específicas, como o corpo e o sangue de Cristo, e no momento em que pensamos muito se realmente estamos caminhando de forma correta. E se não estamos fazendo isso, nós temos que nos consertar. Parece-me muito com o Ano Novo Judeu, porque é exatamente o momento em que eles vão pensar bastante sobre tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles praticaram, e se de repente eles fizeram algo errado, eles vão tentar consertar, vão tentar melhorar e vão fazer de forma diferente para o ano. Então, queridos, eu queria trazer essa reflexão sobre o Ano Novo Judeu para que você, querido, que ama a palavra de Deus, que ama as Escrituras, também pudesse desfrutar um pouco desse conhecimento, desfrutar um pouco de algo que abre um pouco os horizontes, abre um pouco os seus olhos. E para terminar, queridos, eu quero desejar a você um Shana Tová Metuká, um ano novo, doce e maravilhoso para você, que você possa ter vitórias, que a tua vida ela possa ser revestida de um momento glorioso com Deus, que você possa progredir e ser um servo cada vez melhor, uma serva cada vez melhor nas mãos do Criador. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.